Olá a todos, eu sou o Garcia e hoje aqui no programa Papo na Cidade eu estou aqui recebendo meu amigo Vitor Ferreira. O Vitor, ele é um executivo da área de tecnologia de um hospital, também é presidente de uma associação aí de diretores de tecnologia, que depois ele vai explicar aqui para nós, e um estudioso aí da área de inteligência artificial. Vitor, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, muito obrigado aqui por estar aqui com a gente. Obrigado, Francisco. Você se apresentou como Garcia, não consigo te conhecer como Francisco, tá? Desculpa. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui contigo. E sim, apesar de ser muito interessado e estudar demais tecnologia, eu sou um estranho no ninho, né? Eu sou um bicho esquisito no meio, porque eu não tenho uma formação raiz em tecnologia. Minha formação raiz é em administração. E o meu background verdadeiro é na área de qualidade. Mas, conforme a vida foi acontecendo, os desafios foram surgindo, um cargo aqui, outro cargo ali, as experiências foram se acumulando, e eu reclamando da TI, acabei na TI. Então, desde 2016, estou como CIO, e sempre na área da saúde, sempre em hospitais. Tá certo. Sabe que num passado aí, eu trabalhei numa empresa e eu entrei para ser coordenador lá de uma área lá. Uma empresa bem grande, uma multinacional, na verdade. E eu trabalhei numa área de tecnologia bem específica dentro dessa empresa. Era um laboratório farmacêutico. Certo. Que surgiu exatamente do jeito que você falou. O gerente de lá ele não era de tecnologia, ele era da área comercial da empresa. Só que ele tinha tanta dor de cabeça com a parte de tecnologia que ele acabou e pegou e falou assim: eu vou me embrenhar nisso daí, vou entender como é que é isso. Daí ele entendeu, daí ele começou a achar soluções no mercado lá que atendiam a área comercial desse laboratório, que era gigantesca. E aí o diretor da área lá pegou e falou: cara, vamos fazer o seguinte, então vamos montar uma área de informática que você vai ser o administrador dessa área, focado aqui para o nosso time, porque não dá para a gente esperar a tecnologia aí que é geral para a empresa, porque demora muito, não atende nossas necessidades. E aí ele se especializou nisso e me contratou ser o braço direito dele, nós desempenhamos lá algumas ações bem interessantes. Então, é a segunda vez que eu ouço uma história parecida, de alguém que não era de tecnologia e teve que ir por demandas aí que surgiram com o tempo. Mas qual foi a principal que houve na tua carreira aí para você migrar aí e começar a embrenhar-se aí na área de tecnologia? Olha, as coisas foram acontecendo naturalmente, não foi nada programado, né? Eu sempre tive o privilégio de assumir posições executivas e de gostar do trabalho que eu tinha que realizar. Só que, conforme eu fui amadurecendo nessas posições, eu sempre enxerguei uma necessidade de aproximar a área de TI do negócio. E eu sentia, a minha grande reclamação é que eu sentia a área de TI como se fosse um mundo à parte, né? E sempre enxerguei na área de TI uma enorme capacidade de colaborar para o desenvolvimento do negócio. Eu estou falando, o tempo passa rápido, né? Eu estou falando já de quando eu assumi a minha primeira vaga aí como executivo de TI de quase 10 anos. E sem nenhum preparo, apenas o meu único preparo era ser um usuário chato, né? Aquele usuário que fica infernizando a TI, que quer saber por que não é possível, que não desiste, fica indo atrás, acaba vencendo pelo cansaço. Eu era esse usuário. E essa oportunidade, ela caiu no meu colo justamente porque eu reclamava demais, né? Eu ficava revoltado de, em algumas situações, estar vivendo ali na operação debaixo de mau tempo, vivendo algum percalço, e quando eu ligava para a TI, a resposta que vinha para mim era: por favor, abre um chamado. E eu não... isso daí era dar um
uma flechada na minha cabeça, né? Eu ali recebendo xingamento, pedrada, e a TI me mandando abrir um chamado. Então, foi muito em cima dessa intolerância. Para mim, isso é um distanciamento, né? Eu entendo que existe uma necessidade de organizar as demandas de TI, mas tem que existir uma proximidade com as principais dores da operação. Não pode ser abre um chamado para tudo. E foi a partir desse momento, dessa vivência na área de operações, que a minha queixa com a TI ficou mais aguda. E aí ela acabou culminando, né? Na época eu estava lá no Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, uma instituição maravilhosa, e a instituição já vinha por um período buscando no mercado uma liderança de tecnologia, e não estava encontrando, e eu reclamando da TI. Aí uma coisa juntou com a outra, e um dia o CEO chegou para mim e falou assim, cara, você fala tanto que é o seguinte, você vai lá para a TI. Não foi programado, foi uma surpresa, minha resposta inicial foi falar não, né? Não, eu não quero, não estou preparado, não, eu não tenho formação. E quando eu falei que não queria, ele falou, não quer o quê? Não quer ficar empregado? E aí eu falei, não, tá, ficar empregado eu quero, né? E assumi. E foi assim, Francisco, foi uma experiência muito interessante, tem sido, né? Eu nunca mais saí. Uma experiência muito interessante, porque me sinto útil, né? Acho que colaborei com algumas mudanças importantes, principalmente para a área dos hospitais, né? Acho que os hospitais brasileiros têm uma dependência crônica de tecnologia, mas ainda não percebem isso, ainda estão presos em processos analógicos, papel e muita coisa que já existe um cenário melhor de atuação. Eu não sei se a minha transmissão está chegando legal para ti, porque deu uma piscada aqui. Tá ótimo. Tá. E aí, basicamente, foi isso. Assumi a tecnologia de um hospital, assumi com todos os preconceitos de quem estava do outro lado do balcão até um dia antes, e isso teve o seu lado bom e o seu lado ruim, né? O lado ruim é que muita coisa que eu achava que era muito fácil de fazer foi um inferno para fazer, né? Foi difícil, porque tinha resistência, porque existem estruturas bem estabelecidas que vão contra os tempos atuais. A do chamado é só uma delas, né? A organização do backlog. E, por outro lado, também foi muito interessante poder entrar numa área onde eu tinha teses para executar, consegui executar, e em um bom número delas consegui bons resultados, né? Lógico, ninguém só ganha todos os dias, né? Levei as minhas pancadas, saí mancando um dia, outro dia também, com uma flechada aqui, outra ali, mas entre as perdas e os ganhos, acho que o resultado é positivo, né? Acho não, tenho certeza, porque senão não estava já acumulando 10 anos aí de aventura na área. E pensando no futuro próximo, foi uma sorte, não foi planejado, mas caí num lugar que eu gosto muito hoje, né? Eu acho que tecnologia é realmente a grande ferramenta para que a gente possa fazer mais e melhores coisas. Lógico, depende muito da nossa inteligência na aplicação desses recursos. Eu vejo muita gente falando em tecnologia como um substituto para a presença humana, né? Seja substituindo uma profissão, seja oferecendo um apoio muito melhor do que o apoio humano, seja realmente automatizando o processo. E eu não gosto dessa abordagem. Eu acho que a tecnologia ela tem que servir a um propósito humano. Ela tem que servir para ajudar as pessoas a serem melhores naquilo que fazem, não para substituir. Eu acho que a substituição, por trás da substituição existe um pensamento egoísta e muito, como é que eu vou dizer, muito atrelado apenas ao resultado financeiro das coisas e não ao resultado humano. Já se a gente, nessa equação, se a gente colocar o ser humano em primeiro lugar, eu acho que a gente tem um cenário lindo para realizar coisas grandes, boas e belas.
O setor em que eu estou, especialmente na área da saúde, a tecnologia, quando bem utilizada, ela salva vidas. Ela ajuda os profissionais a terem um desempenho fenomenal. Mas se você, nesse pensamento, se você prescindir do toque humano, você está errando. Então, eu realmente acredito na tecnologia como um superpoder. O superpoder só faz sentido se ele for se tiver uma pessoa aplicando esse superpoder. Então, fico contrariado quando vejo notícias, cases, cuja proposição é usar a tecnologia para substituir as pessoas. Quando eu vejo aí, por exemplo, fábrica trabalhando sem iluminação, porque só tem robô lá dentro, o índice de produtividade, a eficiência deve ser altíssima, mas eu acho que o propósito se perde. Até um ponto interessante aqui, eu lancei, coisa de um mês atrás, o meu segundo livro. E o meu segundo livro dessa situação para a área da saúde. Ele se chama Amor, Propósito e Tecnologia Invisível. A reconexão da saúde com tudo aquilo que importa. Porque se você tem um hospital que funciona que nem uma dessas fábricas aí, sem iluminação, só com o robô te atendendo, você pode até receber um atendimento exemplar, mas você não será curado, né? Você vai passar por ali, você vai ser atendido, mas vai sentir que faltou alguma coisa. E esse alguma coisa é o contato humano que a gente não pode perder. Então, eu falo bastante disso sobre o livro, no livro, né? E a ideia é exatamente trazer essa reflexão de inteligência, de que a gente tem que ser inteligente o suficiente para aplicar essas que são as maiores invenções da humanidade até esse momento. Foi a primeira vez que a gente conseguiu inventar algo que é mais inteligente do que a gente, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Ou senão, aquela ficção científica de terror, né, a Skynet, né, ela corre o risco de realmente se tornar verdade, e de, ao invés de ser a nossa maior invenção, seja uma grande armadilha. Eu quero crer que não, quero crer que, no fundo, a gente vai conseguir fazer o bom uso de todos esses recursos. Bom, você falou várias coisas interessantes aí, eu quero pegar um ponto aí, explanar um pouco mais aí. Você falou assim, pô, eu não sou profissional da área de TI, mas tive que me tornar um profissional da área de TI. Bom, eu sou um pouco mais velho que você e um pouco mais velho também na área de TI, tá? Tô aí já décadas aí trabalhando com isso, até gozado falar isso. A gente se sente um Matusalém falando assim, mas é verdade. O que acontece aqui no Brasil, nós tivemos aí um período aí, mais ou menos ali nos anos 80, que foi quando começou a informática para valer no Brasil. Porque antes tinha informática aqui? Tinha, só que eram big empresas aí, só que tinham lá os famosos mainframes lá, né? Isso aí. Então, nós tínhamos lá as montadoras, uma ou outra empresa pública aí, mais ninguém. Só que nos anos 80 começou a se proliferar aí, que nós chamamos aí, na forma brincando aí, de microlândia, né? Então começou a ter o microcomputador ser popularizado. Naquela época lá, inclusive, não existia o padrão que hoje existe aí. Hoje o padrão que é Windows, vamos falar assim, né? Todo computador tem Windows. É óbvio, tem aí também os da Apple e tudo mais aí, mas esse que era o padrão, que é o padrão de hoje, e naquela época não era assim. Nós tínhamos lá CPM, nós tínhamos DOS, nós tínhamos lá uma infinidade de tecnologias aí que não se conversavam. Então, o problema maior ali nos anos 80 era existia computador standalone, ou seja, para você usar ele em cima da tua mesa, mas não ter conectividade com nada, né? Mas enfim, começou ali. E aí com esse começo aí, começou-se também a necessidade de criar sistemas, mesmo que fossem sistemas pequenininhos lá, para serem usados no seu computador, só precisava ter um sistema. Então começou ali ter algumas linguagens de programação aí, começou a aumentar a necessidade. Só que nós tínhamos um problema crônico aqui no Brasil. Nós não tínhamos instituições de ensino capacitadas e preparadas para formar gente para isso.
Então, o que aconteceu naquele período lá? Qualquer um que fosse um entusiasta lá, começasse a estudar um pouco aí sobre tecnologia, já entrava na área, virava um analista, virava um programador e ia embora, se desenvolvia. Eu mesmo estudei no começo dos anos 90 um curso que hoje nem existe mais, matemática, bacharelado em matemática aplicado à computação. Hoje, o que é isso daí? Hoje foi transferido para a ciência da computação, que esse que é o curso aí reinante. Mas naquela época não existia ciência da computação. Existia talvez uma ou outra instituição aí já com um ensaio desse curso aí, mas nós tínhamos isso, cursos com ênfase. E quando você falou de administração aí, também é uma coisa interessante aí que poucos profissionais de informática sabem, mas por nós não termos um conselho de classe profissional de informática, tudo que tem a palavra analista foi absorvido aí pelo CRA, o Conselho Regional de Administração. Então nós somos aí vinculados a isso, né? E aí um outro aspecto interessante que você passou aí foi essa questão aí da humanidade versus a tecnologia. Vamos traduzir dessa forma aí, né? Até onde vamos? Bom, eu recentemente escrevi um artigo no LinkedIn aí que era justamente um alerta com relação a isso que você passou. Você não concorda muito com essa questão aí de substituir o ser humano por tecnologia. Mas é isso que tem acontecido ao longo dos anos, vai continuar e, francamente, agora eu vejo aí com o desenvolvimento da inteligência artificial, e sempre corrijo isso que eu acabei de falar, não o desenvolvimento, mas a popularização. A inteligência artificial já existe há anos, só que a popularização dela está permitindo aí ter soluções aí de uma forma nunca vista antes. Nós nem sabemos onde vamos parar com isso, por isso que até se brincou aí com a Skynet aí, que é um medo que existe, e é uma possibilidade real hoje de existir algo nesse sentido, tá? E o artigo que eu escrevi foi justamente isso. Falei assim, olha, nós não temos... O problema não é IA substituir as pessoas, o problema são as pessoas. Então, culpados são as próprias pessoas. Isso na minha ótica. E a minha ótica quer dizer o seguinte, veja só, durante muitos anos aí, muitas décadas, nós tivemos a figura do assessorista de elevador. Você chegou a pegar isso, né, quando você trabalhou aí, aquele cara que ficava apertando o botãozinho, ou pior ainda, aquele cara que tinha uma alavanca assim, que ele ficava girando, né? Pois é, daí começou a se modernizar os elevadores, chegou uma hora aí que começaram a troca aqui, troca ali, troca lá, chegou um momento que não precisava mais. E agora, faz o que com o assessorista? Ah, porque nunca vai ser substituído, que precisa dele e tal, mas trocou. Hoje não existe mais, tanto que o pessoal mais jovem nem sabe o que é isso quando nós estamos falando aqui. Tivemos aí também, no passado, aí, o operador de telex. Você chegou a pegar essa fase de operador de telex? De telex muito sutilmente, assim, mas me lembro, sim. Bom, no meu primeiro emprego, que foi numa grande fábrica, lá tinha uma sala do operador de telex, para você ter uma ideia, tá? Então tinha duas moças que ficavam sentadas lá o dia inteiro, lá passando mensagem lá para o mundo, lá em telex. Uma coisa maluca hoje de imaginar isso, duas pessoas para isso, mas é o que eu estou querendo dizer, existia essa especialidade também. Aí começou a surgir o fax, já não precisava mais da operadora de telex, o fax funcionava. Depois veio o e-mail, não precisa mais do fax, e assim por diante, né? O que eu vejo aí é um grande problema aí que a humanidade vai ter muito em breve, é o que fazer com as pessoas. Porque o nível de automação que nós vamos ter aí, e num prazo muito rápido, hoje nós estamos gravando isso aqui em abril de 2025. Se alguém for ver daqui 2 anos, porque muita coisa que nós estamos falando aqui já vai estar obsoleta, porque o nível de desenvolvimento atual no mundo de tecnologia está muito acelerado. Você é um estudioso disso, eu também, nós estamos aí vendo aí direto isso, e eu não sei onde vai parar com relação às pessoas, que eu estou vendo aí todo mundo falando de desenvolvimento, tecnologia, colocar IA, mas e as pessoas? É o que você falou, está sendo esquecido isso. Daqui a pouco, como é que vai ser? Nós vamos ter IA para atendimento telefônico, já tem, só que vai ser popular isso, que eu estou querendo dizer que daqui a pouco 100% vai ser assim. Sim. Nós vamos ter IA para fazer cobrança, não vai ter mais pessoas.
Nós vamos ter na recepção talvez um robô lá, bonitinho lá, tudo organizado, sempre sorridente e tal, e sem o problema que o ser humano tem, que são as emoções, né? O ser humano tem lá uma recepcionista, um recepcionista, seja lá o que for, numa empresa X aí, ele é preparado, treinado, etc., para ser sempre sorridente, tratar bem as pessoas e tal, mas ele é um ser humano, tem dia que ele está com problema, tem dia que ele não consegue. E aí as pessoas não veem isso daí com bons olhos, naquele dia lá já desmerece a pessoa só porque um dia ela não atendeu muito bem. Aí vão falar assim, pô, é melhor então colocar um robô aqui que sempre vai estar sorridente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sábado, domingo, feriado, não vai ter problema nenhum. Tá, mas e aquela pessoa que não vai mais trabalhar? Então, muitas pessoas falam assim, mas você acabou de falar que assessorista deixou de existir, operador de telex deixou de existir e se acomodaram aí na sociedade. Mas foram eventos assim que duraram anos para acontecer. Então foram aos poucos, né? Até ser substituído aí todo mundo nesse sentido aí que trabalhava com essas funções aí. Mas nós estamos falando hoje de coisas que em semanas mudam. Então, o ChatGPT, quando saiu aí lá no fim de 2022, que era uma coisa extraordinária, tal, aquelas questões lá de fazer imagens no computador, o pessoal, mesmo que estava tendo erros lá, o pessoal achava fantástico. Até tem uma coisa que eu sempre brinco com isso. Quando surgiu esses geradores de imagem, alguém pediu lá, cria uma imagem do salmão na Piracema. Aí o que a inteligência artificial fez? Desenhou um rio lá e tinha pedaços, fatias de salmão pulando no rio. Sabe, fatias do prato? Mas hoje já não é assim. Hoje nós sabemos que fica uma imagem perfeita, né? E isso só assim, em 2 anos chegou nesse nível, né? Isso que você está falando é muito interessante, porque tem uma coisa que eu considero natural, né? A evolução tecnológica, o exemplo que você deu do assessorista, e aí essa variável que você colocou é muito importante, né? O tempo, é assim, as pessoas devem sempre se adaptar à evolução tecnológica. Isso eu estou de acordo, né? Porque a tecnologia ela cumpre essa função de a gente achar jeitos diferentes e melhores de fazer as coisas. O que não pode existir é o princípio da substituição nesse pensamento. É o princípio da autonomia, da tecnologia fazer tudo sozinha. Então, tudo bem, em algum momento a gente olhou e falou, putz, é uma burrice deixar alguém só para apertar botão do elevador. Aí a gente está falando de inteligência. Essa é uma extinção natural da evolução tecnológica. Eu acho que tudo bem. O problema é quando você já pensa a tecnologia para, por exemplo, acabar com uma profissão, não com uma função. O problema do ascensorista é que ele só tinha uma função. Então, que era apertar o botão e apertar o botão e abrir ou fechar a porta do elevador. Então, era uma profissão, por definição, pobre. Podia ser muito útil, muito necessária, mas ela era pobre. Então, a evolução tecnológica aí, naturalmente, ela vai fazer isso. Agora, o problema é quando você fala assim, ó, eu vou criar uma tecnologia que você nunca mais vai precisar pagar um psicólogo. O intuito dessa tecnologia é você não precisar ter um profissional que passe 4 anos numa faculdade e que depois vá cobrar, sei lá, R$200 a consulta. Você colocar essa tecnologia num app, acessar o celular de todo mundo e por R$3 por pessoa oferecer uma conversa com estrutura de atendimento psicológico. Aí eu acho que a gente foi longe demais. Né? Eu estou dando o exemplo do psicólogo, mas a gente pode aplicar isso daí para um sem número de profissões que hoje está em risco, justamente por isso, ela está sendo substituída por um app. Né? E aí vai chegar um momento em que o nosso relacionamento não vai mais ser com outro ser humano, vai ser só com o celular. E aí eu acho que a gente não está ganhando, aí eu acho que a gente está perdendo. Né? Eu entendo, a linha lógica da evolução começa aí onde você está falando. Mas eu acho que naquele tempo a gente não pensava. O pensamento não era de substituir profissionais ou seres humanos. Acontecia naturalmente porque a gente descobriu um jeito mais inteligente de fazer as coisas. E aí acho que esse é o fundamento, inteligência.
Eu acho que quando a gente fala assim, cara, eu sozinho vou ficar milionário com esse app, porque com isso aqui que eu inventei, ninguém mais vai no psicólogo. E aí é que eu falo que é egoísta. Aí eu estou querendo convergir todo o recurso daquela atividade para uma pessoa ou para um app e estou querendo minar um campo de trabalho rico de milhares de pessoas. Isso eu acho que a gente tem que ser mais inteligente do que isso. Acho que a gente tem que preservar as pessoas no final, entendeu? Mas Então, é justamente isso que eu tô nessa linha com você aí. Eu não estou vendo essa preocupação aí com as pessoas. Estou vendo simplesmente, vamos substituir, que aqui você coloca, já troca, já reduz e tal. Tudo bem que a tecnologia, o papel dela sempre foi esse. Eu também já trabalhei nos anos 90 aí com uma coisa que hoje está fora de moda, mas na época lá bombava, que era reengenharia de processos. O que era reengenharia de processos? O objetivo era otimizar, reduzir custo, mas no sim, final das contas tinha corte de pessoas. Isso era fato. Tá? Isso não adianta falar que não. Nós tivemos lá projetos lá que nós extinguimos áreas inteiras. Mas assim, foi por maldade? Não, foi por uma questão do que você acabou de falar também, uma questão da evolução natural. Porque existiam áreas na empresa lá que, num primeiro momento, lá quando ela foi criada lá nos anos 70, lá eram extremamente úteis, lá, papel para cá, controle aqui, controle ali. Só que à medida que foi automatizando, não tinha mais essa necessidade. Significa que as pessoas todas foram demitidas lá na empresa? Não, elas foram realocadas, boa parte delas, mas aquele profissional também que não se preocupou em nunca evoluir, esse daí não teve espaço mais para ele, né? Que é isso também que nós estamos deixando a mensagem aqui, né? Que sim. as pessoas têm que ficar antenadas com o que está acontecendo no mundo e, e procurar o conhecimento que o mundo está precisando. Que é isso que também acontece, né? Que as pessoas se acomodam muito. Então eu cito sempre esse exemplo aqui quando eu começo a conversar sobre isso, que no ano de 1999 nós tivemos um grande evento mundial, que foi o bug do milênio. Você sofreu com isso aí em alguma empresa que você trabalhou? A gente sofreu. A ideia do que ia acontecer foi muito mais crítica do que o que efetivamente aconteceu. De prático, aconteceram só coisinhas pequenas, mas existia uma atmosfera terrorista, né? De que, putz, o mundo vai parar, é o apocalipse, e não foi nada disso. Então, Isso daí muito era coisa hollywoodiana, mas o problema do bug do milênio era uma coisa extremamente simples. Só sim, que era difícil de resolver por causa dos sistemas legados, que esse é um nome bonito que existe aí. E sim, o as problema era o velharias. seguinte, as datas só tinham 2 dígitos, Sim, precisava ter 4. Só que por que elas foram feitas com 2? Porque a maior parte dos sistemas do mundo, do planeta aí, né, inteiro, comercial, tipo, principalmente na área financeira, eles tinham sido feitos nos anos 60, onde memória era uma coisa cara e difícil. sim. Dois Então, dígitos quando fazia diferença. 2 dígitos fazia muita diferença. Só que daí o que acontece? Os bancos, as instituições financeiras do mundo, elas usavam sistemas daquela época. Aí muita gente fala assim, mas não é só trocar o sistema? Então tá bom, então eu vou dar um dado aqui também, que eu assisti numa palestra em 1992. Esse ano aí foi um ano também marcante para a tecnologia, porque foi o surgimento, vamos dizer assim, a consolidação do Windows e o surgimento das primeiras linguagens de programação visuais. Uhum. Tipo, na Visual época Basic. lá, o Visual Basic. Né? Hoje que a moçada toda aí trabalha com linguagem visual aí, é muito simples. Então, essa palestra aí, o nome dela era O Futuro do COBOL. Então, o que é o COBOL, para quem não sabe? Uma linguagem de programação, uma das primeiras, ou talvez a primeira comercial, onde praticamente todos os sistemas financeiros do mundo foram feitos lá nos anos 60. E o COBOL hoje continua sendo uma linguagem extremamente arcaica para a realidade atual, mas arrisco dizer que ainda temos aí muitos sistemas no mundo aí que ainda estão rodando em COBOL. E naquela época, quando surgiu a linguagem visual, então fizeram essa palestra. Aí foi num congresso. Então, o cara já começava logo com esse dado aqui, ó. COBOL nunca vai sair do ar. Aí você fala, como assim nunca vai sair do ar, né? Então ele falou assim,
que só lá em Wall Street, lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, eles fizeram um estudo lá que se fosse para migrar todos os sistemas uma nova linguagem, seja lá qual for, tá? Na época lá o Visual Basic é que estava na moda, mas qualquer outra que fosse migrar lá, demandaria lá pelo menos 50 mil profissionais trabalhando 50 anos para mudar todos os sistemas que existiam, a um custo lá de bilhões de dólares. Então os caras pegaram e falaram, nunca vamos trocar, vamos pegar e fazer os novos sistemas nas novas tecnologias e vamos sempre dar um jeito de conversar com sistemas antigos aí, porque o custo não vale a pena. Então, eu acredito que isso daí que estamos passando hoje, que é a evolução aí da inteligência artificial, se fosse lá em 99, simplificaria muito a vida. Você ia chegar lá e falar assim, ó, varra aí todos os sistemas que tem aí, desde que tivesse uma conexão com eles, né? E encontre aí onde que tem 2 dígitos aí nos cálculos. Então seria uma coisa assim feita muito rápido. Mas na época lá deu um trabalho danado fazer isso daí. E o que é que eu queria realmente dizer com isso? Naquela época lá eu fui fazer um curso lá de aperfeiçoamento lá para conhecer lá uma nova linguagem lá de programação na época. E todos nós de programação na época, estava uma loucura o mercado naquela época. Você levantava o currículo assim, tinha 10 mãos querendo pegar o currículo, justamente por causa dessa questão do bug do milênio. E aí eu estava lá nesse curso com mais ou menos umas 15 pessoas lá, todos da área técnica, todos programadores, todos analistas. E no primeiro dia lá o professor pediu lá, cada um se apresente aí. Então cada um começou a se apresentar, onde você trabalha? Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Quase todos eram do meio financeiro, eu também. Aí chegou para um rapaz lá, chegou a vez dele. Eu estou desempregado. Todo mundo olhou assim para ele como se ele fosse um ET. Como que você está desempregado numa época dessa, né? Que não faltava emprego. Aí ele começou a falar, bom, é o seguinte, eu trabalhava numa empresa, fiquei lá trabalhando 25 anos, eu comecei lá mexendo com um COBOL específico, que funcionava só num hardware específico, não era um padrão de mercado, e eu que cuidava lá de todos os sistemas lá, só que essa empresa fechou. E eu agora estou aqui no mercado, estou sem saber o que fazer. Bom, então por que eu pego sempre esse exemplo? Porque esse rapaz, ele cometeu um erro crasso, que é o quê? Ele não ficou antenado com o que estava acontecendo no mercado. Não se preocupou enquanto está trabalhando, se especializar com outra coisa, entender, correr atrás, ou mesmo fazer o que você falou, que é um grande problema aí de muitos profissionais de TI, que é não pensar no negócio da empresa, pensa só no umbigo dele, vamos falar bem claramente. Então, no caso dele lá, o COBOL estava bom, estava funcionando para a fábrica, então vamos deixar o COBOL aí. Ele nunca foi atrás de ver outra coisa que poderia ser melhor para a empresa, que poderia trazer mais resultados, que poderia ser mais sustentável para a empresa. E ele pagou por isso, ficou desempregado, e daí teve que correr atrás do prejuízo. Hoje, no LinkedIn mesmo, eu vejo aí algumas pessoas aí com mais de 60 anos, aí, às vezes, porque eu estou desempregado e tal. Recentemente eu vi um rapaz aí, eu falei para ele, cara, me manda teu currículo aqui para dar uma olhada, quem sabe eu te dou umas dicas aí para te ajudar, né? Aí o cara mandou lá o currículo dele, daí, era tipo assim, totalmente desatualizado também, era um cara que estava aí anos sem fazer nada, sem estudar nada, sem ver nada. Então, o recado que nós temos para dar aí para você que está nos vendo aqui é esse: nunca fique parado, sempre estude. A tecnologia só vai substituir você se você for obsoleto. Agora, se você não for obsoleto, se você estiver antenado com o que está acontecendo aí, ela não vai substituir você. Pode acontecer daquela vaga, daquele emprego que você estava lá, não existir mais, mas daí tem outros lugares aí que vão absorver você. Então, tem que correr atrás disso. Você concorda comigo com isso, Victor? Totalmente. E quando eu penso assim no que aconteceu comigo aí, migrando de uma posição para outra, o fundamento sempre foi esse. Eu migrei de uma posição para outra, não porque eu planejei, ou porque eu falei, aquela área é melhor, não, mas porque eu estava tão antenado e tão ligado no que estava acontecendo, que mesmo não tendo um estudo formal, por exemplo, quando eu te falo que o meu background é qualidade, né? Eu era diretor de qualidade de um hospital.
Só que eu estava, para poder exercitar as premissas da qualidade, para poder garantir que as documentações estavam em ordem, para poder garantir que os processos eram seguros, eu comecei a me interessar pelos processos de diversas áreas. Me interessei tanto que virei operações. Em operações, eu tinha aquela vontade de melhorar as coisas, de não viver sempre os mesmos problemas, e a grande ferramenta era a tecnologia. Então, migrei para a tecnologia, mas sempre com esse fundamento de não ficar parado, sempre com esse... Não existe zona de conforto, né? Se você está num lugar que você não é demandado, que você faz as coisas com facilidade e que você não tem grandes problemas para resolver, tome cuidado. Essa é a definição da zona de conforto. E essa zona de conforto, ela vai ser agradável até que ela acabe, porque com certeza, se você está custando alguma coisa para a empresa, e se na sua posição você não está precisando fazer nenhum esforço, você não está precisando fazer nenhuma grande entrega, você não está enfrentando nenhum desafio, a chance de você ser dispensável e muito em breve é enorme. Então, tem que buscar o que fazer. Sim, tem que buscar o tempo inteiro como melhorar. Tem que buscar o tempo inteiro como ser mais seguro. Tem que buscar o tempo inteiro como produzir mais e melhor. Isso vale para tudo. E, lógico, no caminho, algumas coisas vão ficar. Eu lembro que quando eu fui participar do primeiro concurso, eu tive que, em 2 semanas, fazer um curso intensivo de datilografia. Era uma premissa. Datilografia era uma função de auxiliar administrativo quando eu fui prestar o meu primeiro concurso, era prova. Veja, morreu com o tempo. Só que hoje, e aí tem um ensinamento importante, tá, Francisco? As coisas, quando você se mantém atualizado, as coisas não se perdem, elas se transformam. Eu uso esse exemplo. Eu fiz o curso de datilografia numa Hamilton de tecla redondinha, que você tinha que apertar com força para sair. Aí outro dia, eu estava em casa ajudando meus filhos numa tarefa de escola, e aquela de pegar e falar, não, deixa eu te mostrar como é que faz. Peguei o notebook e comecei a digitar. Meu filho olhou para mim e falou, cara, como que você digita tão rápido? Aí eu olhei a diferença na forma como eu digitava e como ele digitava. Ele digita usando os 6 dedos. Ele usa só os 3 de cada mão aqui. Eu digito usando os 10. É uma herança do curso de datilografia que eu fiz lá atrás. Não preciso mais datilografar, mas a habilidade que eu desenvolvi naquele tempo me acompanha até hoje. Então, se em algum momento, numa hora de sufoco, digitar rápido me ajudar a resolver mais um problema do que outras pessoas, eu vou ganhar um destaque. Então, você não perde as coisas. O problema é quando você se acostuma que você não precisa de coisas novas. A gente precisa de coisas novas o tempo inteiro. Aliás, foi meu grande ativo na tecnologia, né? Talvez a coragem de dizer, olha, tal coisa está ultrapassada. Mas está bem, está funcionando, está nos atendendo. Não, mas já tem coisa melhor. E o já tem coisa melhor, é lógico que é um transtorno, né? Lógico que é uma dor de cabeça substituir um sistema, é lógico que é uma dor de cabeça trazer uma plataforma nova. Mas também, a partir do momento que você passa daquela transição, que você passa daquela tempestade, você vive um mundo melhor, você vive um mundo mais produtivo, com menos erro, com mais entrega. E eu sou um aficionado por isso, eu gosto disso. Ainda mais quando a gente fala da área da saúde, eu acho que a gente tem tanto por fazer. Quando a gente pensa no atendimento da saúde hoje em dia, ele ainda é envolto em tanto sofrimento, em tanta espera, em tantos lapsos onde as pessoas se sentem abandonadas. Então, tem muita coisa que dá para a gente fazer e que a tecnologia é uma grande ferramenta. E quando eu penso nisso, esse é o combustível que me faz acordar no pique, que me faz acordar, putz, eu tenho um problema para resolver. Eu não durmo direito quando eu tenho um problema em cima da mesa. E isso não é ruim, porque quando eu falo que eu não durmo direito, é porque eu fico o tempo inteiro pensando. Agora, por exemplo, com a inteligência artificial,
Minha esposa reclama, porque 3 horas da manhã ela acorda, eu estou lá na cama com o celular ligado e conversando com a inteligência artificial, tentando encontrar caminhos para resolver um problema. Então, eu não sei se todo mundo funciona assim. Eu sou muito inquieto. E essa inquietude, ela tem um fundamento de melhorar as coisas, não de substituir. Eventualmente, alguma coisa, quando a gente muda o jeito de fazer, alguma coisa vai ser extinta, mas tem que ser eventual. O pensamento não é de utilizar a tecnologia para que a tecnologia funcione sozinha, sem nenhum humano por trás. Eu, por exemplo, eu vi aí a fala do Bill Gates aí 2 semanas atrás, de que em 10 anos nós não teremos nem médicos e nem professores, que a inteligência artificial vai assumir essas posições. Veja, se você me perguntar se a inteligência artificial tem potencial para assumir essas posições, tem. Essas profissões são altamente pautadas em algoritmos, né? São repetitivas, tanto que o melhor médico é aquele que mais executou um determinado tratamento. E aí ele tem essa expertise. Só que eu não acho que apenas o algoritmo que sustenta essas profissões resume essas profissões. Você vai lembrar de qual professor que te marcou na tua vida. Será que ele te marcou só porque o algoritmo da matéria dele era interessante? Ou ele te marcou porque em algum momento ele te deu um conselho, em algum momento ele olhou para você, identificou uma necessidade, um sofrimento e te ajudou? Isso a inteligência artificial não vai conseguir fazer de forma autônoma, né? Ela não vai conseguir se aproximar e ter um interesse humano em outra pessoa. E, por exemplo, para um médico e para um professor, essas são atividades essenciais. Não basta ser um bom técnico, né? Tem que ser um bom ser humano para marcar as pessoas. E é aí que eu acho que existe um risco na aplicação dessa tecnologia, que pode ser uma aplicação burra. Eu já vi alguns projetos do pessoal criar alguns pods, alguns quiosques de autoatendimento. O cara entra lá, estica o braço, uma agulha entra no braço dele, já faz uma coleta, já mede a pressão, já vê o batimento cardíaco, e dali o cara faz uma teleconsulta. Cara, aonde não tem nada, um negócio desse é bom? Mas se você só tiver isso, vai faltar alguma coisa. Então, uma coisa é você ter um médico que vai errar menos e que vai ser mais produtivo e que vai estar constantemente atualizado porque ele faz um bom uso da inteligência artificial. Mas aí a gente está falando de um cara, por exemplo, que eu não quero substituir por um robô. Eu quero continuar falando com ele, eu quero continuar conversando. De repente, se a consulta se encerrar 10 minutos antes, eu acho que a gente pode falar de futebol, eu acho que a gente pode se conhecer, a gente não pode perder esse relacionamento humano nas nossas funções. A gente pode, sim, entrar no elevador e só apertar o botão para ir para o andar que a gente quer. Mas eu também quero que aquele ascensorista que até o dia anterior estava ali fazendo aquela função, eu quero que ele seja alocado em algo mais inteligente, não que ele perca o emprego, entendeu? É isso. Ô, Vitor, você é presidente aí de uma associação aí. O que essa associação faz exatamente aí? Olha, isso daí é uma das coisas que quando me perguntam por que eu me meti na ABCIS, eu não sei explicar. Eu sei te dizer que é uma cachaça, porque a ABCIS é a Associação Brasileira dos CIOs e dos gestores públicos e privados de tecnologia na saúde. A ideia é juntar todo mundo que tem que tomar decisão sobre tecnologia e que está basicamente vivendo as mesmas dores e as mesmas tempestades e oferecer um ambiente de relacionamento para que você tenha com quem conversar, para que você possa tirar suas dúvidas com alguém que sabe do que você está falando e para, mais do que isso, encontrar práticas que sejam boas e que sejam replicáveis, que possam ajudar quem vem logo depois a não sofrer tanto, né? E quando a gente fala do CIO, quando a gente fala do diretor de tecnologia de um hospital, a gente está falando de um diretor de tecnologia de uma instituição complexa, de uma instituição onde morre gente, cara. Então,
a gente está falando de uma instituição com um alto poder de estresse. E quando a gente fala da ABCIS, hoje, por exemplo, quando a gente olha para o cenário brasileiro, a saúde brasileira ela é hospitalocêntrica, tudo estoura na porta do hospital. Nós temos hoje, no Brasil, em funcionamento, 7.507 hospitais. Pouquíssimos desses hospitais possuem uma liderança qualificada para fazer a gestão das tecnologias. O que isso significa quando a gente vai lá no final da linha, quando a gente vai lá no atendimento? Significa uma tecnologia mal aplicada, significa um atendimento que tem um custo muito maior do que deveria ter, um atendimento mais demorado, um atendimento com maior propensão ao erro, sendo que se as instituições de saúde enxergarem o benefício da qualificação no uso dessas tecnologias, a gente pode viver outro cenário. O problema da área da saúde hoje é que existem muitos conflitos de interesse. A gente criou um nó tão complexo, tão intricado, que a gente não consegue desfazer esse nó. O modelo atual da saúde não é sustentável, né? Tanto que a gente vê as manchetes aí, ano após ano, a coisa só piora. Em algum momento vai implodir. E qual que é a chance de não implodir? Eu espero que não imploda, porque se implodir, o dia seguinte a essa implosão é um dia triste para todos nós, que é um dia em que o acesso à saúde estará mais caro e mais restrito. Então, nós temos uma oportunidade de salvar o modelo de saúde brasileiro dessa implosão. E eu enxergo que a tecnologia é a solução para isso. Mas a tecnologia bem aplicada, a tecnologia inteligente, a tecnologia de produtividade. Não a tecnologia só pela tecnologia. Se você está num hospital que está fazendo investimento em tecnologia, e essa tecnologia não significa que o médico está tendo mais tempo para atender o paciente, que a enfermeira está conseguindo produzir mais, que o fisioterapeuta está mais atualizado, que o paciente está podendo tirar suas dúvidas 24/7 e está podendo acessar a instituição de saúde sem filas, sem atrasos, sem esse monte de transtorno que a gente sabe que tem toda vez que vai no hospital, significa que você está só jogando dinheiro fora com essa tecnologia, porque essa tecnologia não está atendendo a finalidade principal de melhorar o sistema de saúde. Então, é aquela máxima, né? Quando o Bill Gates fala que a tecnologia, que a inteligência artificial vai substituir os médicos, eu espero que não. Eu espero que o médico que saiba utilizar a inteligência artificial de forma positiva, isso sim eu espero. Eu espero que esse médico substitua o médico que não usa, porque esse médico vai ser um médico melhor, mais atualizado, com mais instrumental, com mais ferramenta. Ele vai respeitar mais o espaço dos pacientes, ele vai poder fazer o seu atendimento de uma forma mais segura. Então, sim, eu espero que o médico que usa inteligência artificial substitua o médico que não usa, mas eu não espero que a inteligência artificial substitua o médico. Estou usando o médico, e aí nessa figura de linguagem você pode colocar qualquer outra profissão. E, naturalmente, uma ou outra profissão vai ficar pelo caminho, né? A gente já está vendo aí. Você citou o exemplo dos algoritmos que criam imagens, né? Puxa, imagina esse hype que a gente viveu agora com a última atualização do ChatGPT, que todo mundo entra lá e pede para fazer de uma foto um desenho no estilo da Disney, um desenho no estilo dos Simpsons. Imagina, isso daí é algo que agora todo mundo tem na mão e que antes, se você quisesse fazer um negócio desse, transformar uma foto sua numa caricatura dos Simpsons, você tinha que pagar uma grana para um desenhista e o cara ia demorar, né? Agora não, chegou para todo mundo. Então, se esse cara que antes fazia esse tipo de desenho não se atualizar e ele mesmo não pilotar como essa tecnologia pode ser atualizada, esse cara será extinto. Porque ninguém mais vai pagar para ele fazer aquele quadrinho, ou para ele fazer aquele... Ninguém mais. Todo mundo já viveu na praia, nas férias, a situação de estar ali tomando um café e chegar o cara com o bloco de desenho e falar, posso fazer uma caricatura sua? E o cara cobrava lá 50 pila, 100 pila, né? Isso acabou, ninguém mais vai pagar. Pelo menos quem já tem o celular na mão e já fez um promptzinho de imagem ali no ChatGPT não vai mais pagar.
Por quê? Porque a caricatura do ChatGPT vai ficar pronta em 30 segundos e vai ser tão boa ou melhor do que aquela que o cara está fazendo. Agora, pensa só, esse mesmo cara que hoje chega com o papel e que faz o desenho ali na tua hora, se esse cara pensar num negócio, por exemplo, para transformar a caricatura que ele já sabia fazer tão bem numa crítica social e começar a produzir, tiver um site e começar a ter acesso e conseguir monetizar aquilo, ele vai conseguir continuar vivendo de caricatura, mas utilizando outra ferramenta. Se ele não se atualizar, ele está morto. Isso vale para tudo, todas as profissões. A cozinheira que não souber usar o celular para atualizar sua receita, ela estará fora do mercado em 5 anos. É isso. E como você falou numa das suas participações, é rápido. A coisa está acontecendo numa velocidade inédita para a gente. A gente não passa mais uma semana sem ter um grande, não estou falando de um avancinho, sem ter um grande avanço nas tecnologias que estão disponíveis. Então, se você não tiver antenado, se você não tiver conectado, se você não tiver o interesse de perceber como que aquilo pode fazer com que você trabalhe mais e melhor, aquilo vai te engolir. Então, sim, eu concordo contigo. O recado para quem nos assiste não fique para trás. Se interesse, utilize, exercite, né? Aprenda o que você pode fazer com essas ferramentas maravilhosas que surgem todos os dias. Nunca assuma aquela posição de eu estou velho para isso, eu já aprendi o que eu tinha que aprender, eu não consigo mais acompanhar. Isto é o equivalente à morte profissional. Quem faz isso hoje tem muita gente que também fala que não é para ele a tecnologia. Que não consegue. O cara consegue se convencer que a tecnologia mais intuitiva que a gente criou até hoje não é para ele. O cara, imagina o exemplo, vai. O que era mais fácil? Era mais fácil eu pegar um teclado aqui molinho, bonitinho, ou era mais fácil datilografar naquela Hamilton lá de bolinha, que as teclas travavam, que se você errasse o teclado na última linha, você tinha que jogar a folha inteira fora. Ou é mais fácil agora, que você está no computador, tecla molinha, gostoso, que você apaga, coloca foto, não tem transtorno nenhum. É claro que é mais fácil agora, mas as pessoas têm essa resistência ao novo, a aprender as novas funções. Quando você consegue passar por cima dessa resistência, você vive num mundo melhor e mais fácil do que o mundo anterior. Esse é o recado. Quando você fala, isso não é para mim, você está abdicando de uma vida melhor. Esse é o negócio. Muito bom. Bom, Vitor, nosso papo aqui tá bom, mas a gente aqui tem que encerrar hoje aqui, porque senão o tempo fica muito elevado aqui. Claro que sim. Mas seguramente aí nós vamos bater um papo em breve aí, para fazer uma atualização disso que nós estamos falando aqui. Eu até proponho um desafio aqui. Daqui 6 meses a gente se reunir de novo para a gente fazer um review do que nós falamos aqui e de como que vai estar o mundo daqui 6 meses, tá? Então, a única certeza é que estará diferente. Né? E aí tem outra coisa, né, Francisco? Só para fechar. Se tem uma coisa que a gente falha miseravelmente, é em tentar prever o futuro. Se a gente olhasse as previsões, se a gente olhasse as previsões de 5 anos atrás, nossa, a gente errou tudo. Em nenhuma das previsões a gente teria uma tecnologia disruptiva como a IA generativa, a gente não teria esse monte de oportunidades surgindo a partir só dessa tecnologia, porque o futuro não está escrito, o futuro vai ser feito com aquilo que a gente conseguir criar. Então, é uma besteira tentar prever o futuro. É melhor viver o presente e tentar fazer o melhor com o que está em cima da mesa. E só você falou, já está aceito, tá? A gente volta a conversar, é sempre um prazer. Muito obrigado. Bom, então, Vitor, muito obrigado aí pela sua participação aqui no nosso programa aqui. Obrigado aí por tudo que você passou aí de mensagem positiva e propositiva aqui para quem assiste. E para você que nos assiste, eu aguardo você no próximo Papo na Cidade. Muito obrigado e até lá. Abraço.